A todos os assistentes do workshop Tricalc sobre análise de edifícios habitacionais. Estamos hoje na sessão número 2 dos 4 workshops que vamos realizar durante o mês de julho relacionados com temas de engenharia de estruturas, nomeadamente primeiro workshop tivemos informação relativa à parte de estruturas metálicas através do Tricalc Metal e do T-Connect. Hoje vamos abordar a análise de edifícios habitacionais e as tipologias características ou mais características deste tipo de elemento e vamos também poder visualizar no terceiro e quarto workshop informação relativamente às tecnologias BIM, nomeadamente na próxima semana, onde iremos ver como é que o Tricalc se liga a nível de tecnologias BIM com modelos tridimensionais no formato IFC, portanto edifícios que venham de programas como Bentley, Revit, o Archicad, etc. E vamos ter no final do mês, no dia 29 de julho, uma parte dedicada mais a estruturas resistentes ao sismo, portanto à componente sísmica, nomeadamente abranger um pouco a correta modelação sísmica, a nível de estruturas, o que é que se recomenda como uma correta modelação sísmica, e ver também como é que se pode modelar e ter acesso a toda a informação sísmica de estudo que o Tricalc permite para edifícios. Relativamente ao tema do workshop de hoje, nós vamos falar um pouco de edifícios porticados de betão armado, vamos falar também de paredes resistentes, dentro desses edifícios porticados. Vamos analisar também a questão das paredes de contenção periférica e as várias tipologias que o Tricalc permite a nível de paredes de contenção periférica, as chamadas paredes moldadas, estaca-prancha, paredes de estacas, e vamos também ver como é que esses elementos de fundação se ligam com o resto da estrutura. Iremos também, ainda a nível de fundações, ver os maciços de encabeçamento e as estacas, também utilizadas em muitos edifícios habitacionais, e ver os tipos de lajes que são discretizados, que podem ser modelados pelo Tricalc, dando especial ênfase à questão das lajes fungiformes aligeradas, das lajes de bigotas de betão e depois na parte dos edifícios já de aço, às lajes de cofragem perfilada, para vermos também como é que o Tricalc está preparado para lidar especificamente com esses tipos de lajes. Iremos também ver um edifício de aço, portanto similar àquilo que estamos a ver, que vamos ver para betão, uma estrutura também porticada em aço, e vamos ver algumas particularidades que podem existir nesses edifícios de aço, ao nível dos perfis de alma aligerada, que o Tricalc permite utilizar, ao nível das lajes com perfil metálico, portanto com laje de cofragem perfilada, portanto de chapa perfilada, e vermos também a parte do T-Connect e das ligações metálicas e também a análise de segunda ordem, importante na questão das estruturas metálicas. Passaremos também em revista o Light Steel Frame, uma tipologia que começa a ter alguma implementação pelo seu baixo custo e pela sua modularidade e facilidade de transporte para os locais onde são depois colocadas. E vamos também falar em algo, numa tipologia que, não sendo muito comum em Portugal, começa a aparecer em muitos países e principalmente na América Latina temos muito esse histórico de termos edifícios de alvenarias resistentes, edifícios habitacionais em blocos de betão, por exemplo, de alvenaria resistente, e vamos ver também como no Tricalc é possível ter essa modelação, esse tipo de estruturas e ver o que é que se consegue obter em termos de informação e de resultados. Ora, esta é então uma primeira apresentação, uma primeira, primeiro resumo daquilo que vai ser abordado ao longo do workshop de hoje, e vamos então avançar com o conteúdo do nosso workshop. Aqui temos um exemplo daquilo que foi referido, temos uma imagem de um edifício de alvenaria estrutural e, portanto, este é um dos exemplos que iremos abordar na sessão de hoje. Portanto, aqui uma imagem que representa exatamente uma construção feita em alvenaria resistente. Aqui a questão dos pórticos de betão armado, também uma estrutura habitacional feita em betão armado com escadas, paredes resistentes e estrutura porticada, como podem ver, vê-se as vigas e também os pilares da estrutura porticada aqui representada.
vai ser outro dos exemplos que iremos analisar. Relativamente à sessão que vai decorrer, o workshop, de referir que é uma sessão ligeiramente diferente daquilo que a Artec costuma fazer, portanto é uma sessão mais teórica, não tão prática como é costume. Daí também ter um conteúdo teórico mais curto, cerca de 60 minutos de apresentação teórica, e demos especial prioridade nestes workshops à parte final de perguntas e respostas, onde reservamos cerca de 30 minutos para colocarem perguntas e respostas. No programa GoToWebinar, que é o software que estamos a utilizar para este workshop, existe um painel de questões, o painel que aqui está, desculpa, voltar um bocadinho atrás, o painel que aqui está assinalado, okay? Onde vocês podem, neste painel de questões, ir escrevendo ao longo do workshop as perguntas que querem ver esclarecidas no fim. Depois terei todo o gosto, então, no fim, de esclarecer e demonstrar, inclusive, a resposta a essas questões que forem aqui colocadas, e mesmo na parte final poderão ainda ir acrescentando aqui questões para serem abordadas neste workshop. Portanto, um workshop não tão prático como é costume nos workshops da Artec. Existe no nosso canal da Artec vários workshops de conteúdo mais prático. Hoje uma apresentação mais teórica sobre as tipologias de edifícios habitacionais e as capacidades que o Trical tem para responder a esse tipo de projetos. E depois uma sessão de 30 minutos de perguntas e respostas, onde iremos esclarecer então as vossas dúvidas. Ora bem, a nível de estrutura de betão armado, meteu-se aqui umas imagens tiradas da internet que exemplificam um edifício de betão armado com uma tipologia estrutural bastante irregular. Não será o tipo de edifício mais adequado para uma zona sísmica, mas coloca-se aqui para falar da questão da facilidade e da versatilidade de modelação que o programa Trical tem. Portanto, nós podemos fazer edifícios com esta tipologia, okay? Não tem qualquer problema, não é necessário serem edifícios com os pisos todos iguais, com poucas irregularidades. Não, Trical que faz uma matriz de rigidez tridimensional única para a estrutura toda, que permite abranger vários tipos de projetos, e temos aqui uma estrutura que é bastante irregular, mas que poderia ser perfeitamente modelada com o Trical. Teríamos aqui zonas porticadas, teríamos aqui zonas de paredes resistentes e, portanto, poderiam ser modelados, e inclusive a fundação, que seria por paredes moldadas, também poderia ser feita com o programa Trical, que obtida toda a parametrização de armaduras. Portanto, um típico edifício de betão armado, com a particularidade de ser bastante irregular, mas que pode ser perfeitamente modelado dentro do programa Trical. De qualquer modo, vou então abrir o programa Trical, mostrar o programa Trical pela primeira vez e mostrar-vos um edifício que não tem as características daquele, um edifício bastante mais regular, mas para falarmos, portanto, da questão dos edifícios de betão armado, portanto, de concreto, que aqui estão representados e que nós podemos, no Trical, modelar, incluindo as fundações, e aqui inclui-se fundações ao nível da laje de fundação para a caixa de elevadores, para os núcleos rígidos dos elevadores. Inclui-se aqui também alguns exemplos de maciços de encabeçamento com estacas, e depois sapatas simples com pilares, e também um muro de cave aqui a toda a volta da estrutura. De referir que este era um edifício com estrutura porticada de betão armado, e que nós, a certa altura, passámos para laje fungiforme maciça, ou seja, laje sem vigas no seu interior, só com vigas no contorno, com consolas de canto, como estamos aqui a ver, portanto modeladas também com o programa, não tem qualquer dificuldade, com zonas curvas, com pórticos a correr por fora da nossa zona da laje, portanto o pórtico a correr por fora do resto do edifício. E portanto este piso depois foi replicado uma série de vezes até chegar a uma situação de piso recuado, aqui representado, portanto, nestes dois últimos pisos, e em que se colocaram aqui alguns elementos de aço e de madeira para fazer a transição entre os pisos. Quando se faz este tipo de estruturas, o programa Trical constrói uma matriz de rigidez única, como eu disse, onde para nós é possível a qualquer altura solicitar informações de análise depois do comportamento da estrutura, quer seja gráficos, por exemplo, de deslocamentos dos pisos, para termos logo uma ideia do comportamento do piso a nível de deslocamentos. Aqui temos a escala de deslocamentos,
a indicação de que o deslocamento máximo que temos é nesta zona azul escuro e que anda à volta dos 0,6 centímetros. A zona das consolas é a zona que tem um deslocamento menor, vamos a ver deslocamentos absolutos e portanto ali os 0,13 centímetros. E poderíamos também ver este gráfico noutro aspecto, um gráfico de deslocamentos. Eu vou colocar aqui inclusive sem a visualização renderizada, que é outra possibilidade que o programa dá, e pedir para ver o gráfico de deslocamentos aqui com a sua deformada representada. Deformada essa que, se eu quisesse, poderia ser exagerada o número de vezes que eu quisesse. Imaginemos que eu queria aqui 500 vezes exagerada a deformada da estrutura. Cá está, tenho agora sim uma deformada que se nota perfeitamente o comportamento do piso e poderia analisar em qualquer perspectiva que eu quisesse o comportamento do meu piso. Vou aqui só pedir para ver as vistas axonométricas e não cônicas, para não ter uma deformada tão grande do edifício, e ver aqui então como é que anda o gráfico de deslocamentos deste piso e ver que a zona mais solicitada é evidentemente esta zona que aqui está. Outras informações que são possíveis de obter atualmente com a versão 8.1 no programa TreeCalc é, se eu quiser, eu vou colocar aqui a visualização do modelo analítico, pedir a qualquer altura informação, quer geométrica, quer de esforços, quer de deslocamentos de qualquer ponto barra da estrutura. Reparem que atualmente o TreeCalc tem chamadas etiquetas emergentes que me permitem, se eu quiser saber a qualquer altura qual é o deslocamento num determinado ponto da grelha, basta colocar o rato sobre esse ponto da grelha, aparece-me o número do nó, aparece-me a informação para a envolvente positiva e para a envolvente negativa de nível de deslocamentos e depois os deslocamentos em X, portanto deslocamentos laterais, em Y, também deslocamento lateral, aliás vertical, o deslocamento em Z, lateral também, e depois as rotações em X, Y e Z. E neste caso o maior deslocamento que temos é exatamente o vertical, que são 0,5 centímetros, portanto cerca de meio centímetro naquela zona da laje. E eu poderia, em qualquer ponto onde eu quisesse pousar o rato, ter essa informação aqui representada. Okay? Também era possível, no caso das barras, ao colocarmos o rato, obtermos não os deslocamentos, mas sim os esforços. Vejam que temos aqui a indicação dos esforços deste pilar, o pilar E3, barra 132 no nível de numeração interna, que tem a 2,32 m do seu nó de menor numeração, o sítio onde eu pousei o rato, para a envolvente positiva e negativa, os esforços que ali estão indicados. Reparem, temos ali um momento torsor, um momento fletor em Y e em Z, o esforço axial, 3.083 kN, e os esforços transversos segundo os eixos Y e Z, eixos gerais da estrutura. Portanto, esta é hoje uma informação que é muito fácil de obter, é só pousar o rato e obtermos essa informação. De qualquer modo, existia também a possibilidade de pedir esses mesmos gráficos de momentos fletores em Z, de esforços transversos, momentos torsores, de forma gráfica representada na nossa estrutura, como vamos ver nesta imagem que vai agora aparecer no ecrã. Cá está a representação dos gráficos de momentos fletores de todo o piso e, portanto, eu poderia me colocar em qualquer perspectiva, poderia rodar a estrutura, visualizar o gráfico conforme eu quisesse. E podia pedir, em vez do gráfico da estrutura toda, pedir só o gráfico de uma nervura ou de uma barra, com os valores também representados nos gráficos, os valores de momentos, etc. Também era possível obter informação ao nível dos pórticos. Portanto, se eu quisesse ver o gráfico de momentos fletores nos pórticos, rapidamente eu podia chamar para o ecrã um determinado pórtico e visualizar também o gráfico de momentos fletores nesse pórtico e, se quisesse, ao mesmo tempo na laje ou então só no pórtico. Neste caso eu chamei o pórtico e a laje, temos ali a representação dos dois elementos, mas se pretendesse também podia desativar aqui o modo múltiplos planos e pedir para visualizar só o gráfico de momentos fletores, por exemplo, da zona curva, okay, da laje onde está colocada uma viga e o andamento do gráfico aqui representado. Se não quisesse esta visualização renderizada, poderia optar por ver o gráfico assim. Vamos aqui ver agora a representação do gráfico. E ainda se não quisesse, podia também ter integrado daqui estes cortes destas secções. O Shift F6 faz isso e o gráfico ficar com este aspecto que aqui estamos a ver. Portanto, há imensas opções de visualização. Já agora também podia ver aqui o gráfico de deslocamentos neste pórtico. Okay? Cá está.
Recordem-se que a escala está 500 vezes exagerada, portanto é natural que apareça aqui com bastante exagero a deformada. Mas como eu estava a dizer, portanto, existem diversas informações que me permitem rapidamente analisar os resultados de qualquer edifício que eu tenha realizado, quer seja ele em betão, como é o caso deste edifício que estamos aqui a visualizar, quer seja uma estrutura de aço, madeira, alumínio, enfim, de alvenaria estrutural, dos vários materiais e das várias tipologias que o programa Trical permite colocar. Faltou-me referir também a informação de que nós já poderíamos obter, a partir do nosso edifício, tudo o que são quadro de pilares, por exemplo, a informação do quadro de pilares. O edifício é bastante grande, eu vou colocar aqui a visualização do quadro de pilares só por um piso, para vermos melhor, vou pedir, por exemplo, a cota 600, e vamos pedir então para representar aqui o quadro de pilares ao nível da cota 600, e portanto aqui tínhamos o andamento do quadro de pilares na cota 600, com a armadura, neste caso havia aqui erros de armadura que tinham que ser corrigidos. Eu vou tirar daqui a marca de erro só para conseguirmos ver melhor a secção do pilar. Portanto, cá estava a armadura da secção do pilar, os estribos aqui também colocados fora. Depois, na vertical, a disposição dos varões, desde a cota de 6 metros, 4 varões de 12, atravessam a laje e seguem 60 cm para cima para fazer a emenda para os varões do troço seguinte. E, portanto, aqui colocada essa informação, também os estribos de 8 apertados a 5, nesta zona mais crítica, que o Eurocódigo agora reforça bastante. Depois, estribos de 8 afastados de 15, num troço de 1,60 m, e depois, outra vez, junto ao nó, volta a apertar os estribos, para termos aqui estribos de 8 afastados de 5. Também essa informação aqui representada. Informação essa que, se nós quiséssemos mais resumida, também temos opções, por exemplo, desativar a disposição das armaduras no quadro de pilares, e ficaríamos com uma representação bastante mais simples do quadro de pilares, mas ao mesmo tempo mais incompleta, apesar de estar aqui a informação toda, não está depois a disposição dos varões na vertical como estava há pouco. Mas, portanto, são pormenores de projeto que depois o utilizador pode escolher como é que quer fazer a apresentação desses resultados a nível de armaduras. Também, a nível de armaduras, era possível obter desde já os quadros maciços de encabeçamento e estacas, com a armadura das estacas, com o comprimento das estacas, portanto, toda essa informação aqui disponível. Também as armaduras da zona do maciço aqui representadas. Okay? Já agora vou ativar aqui uma opção para depois vermos as vigas. Portanto, aqui a armadura também dos maciços de encabeçamento. E também a possibilidade de obter já informação das armaduras dos pórticos, dos próprios pórticos da estrutura, e visualizarmos aqui o andamento dessas mesmas armaduras. Portanto, podíamos ir cota a cota, pórtico a pórtico, visualizando essa mesma informação. Okay? Reparem que temos aqui a armadura da viga e a representação da laje, portanto, é uma viga periférica. Okay? E se continuássemos, podíamos ir passando para outros pórticos. E, por exemplo, esta viga que aqui está já é uma viga central, tem lajes de um lado e do outro, embora a espessura das lajes do lado de fora, que é uma consola, seja diferente da espessura no interior, que é uma laje de piso normal. Portanto, esses pórticos também têm opções de representação que eu depois poderia personalizar e modificar aqui dentro do próprio programa, colocar ali os cortes, por exemplo, em vez de os cortar a meio vão. Portanto, há várias hipóteses de representação que podem ser escolhidas pelo projetista. Salienta daqui então que nós conseguimos, a nível daquilo que são os edifícios de betão armado, conjugar a estrutura porticada, a estrutura de fundações com lajes de fundação, podia ser ensolamento geral ou ensolamento parcial, etc. Nós aqui optámos por colocar só uma zona de ensolamento debaixo da caixa de elevadores ali. Sapatas simples que também podiam ser sapatas conjuntas, maciços de encabeçamento com estacas, muro de cave e contenção. E vamos ver mais à frente, eu vou fazer aqui uma pequena modelação de um edifício com paredes de contenção periférica, que poderia ser também paredes moldadas, paredes de contenção periférica, etc., aqui modeladas no próprio edifício. Também era possível ter escadas e rampas aqui introduzidas e, portanto, mais algumas tipologias que eram possíveis incluir nestes edifícios habitacionais.
Ao nível das lajes, vimos aqui as lajes maciças vigadas, mas também vimos que podemos trabalhar com as lajes fungiformes, fungiformes maciças, mas poderíamos ter aqui também fungiformes aligeradas, fosse de blocos perdidos, fosse de blocos recuperáveis, portanto de cocos, ou com, por exemplo, lajes de vigotas pré-esforçadas, se quiséssemos trabalhar com esse tipo de laje. Enfim, poderíamos jogar com várias tipologias ao nível das lajes. Também depois o controle de toda a informação, quer de comportamento da estrutura a nível de gráficos de deslocamentos, como vimos é bastante simples de fazer no programa, quer também a obtenção dos resultados numéricos através de listagens, ou então, como vocês viram graficamente, utilizando o rato, podemos conferir o comportamento de qualquer elemento estrutural a nível de deslocamentos ou a nível de esforços, como estamos a ver aqui neste pilar. Portanto, é isto que nós temos para oferecer, uma capacidade de modelação muito grande, uma versatilidade muito grande, um número de tipologias muito grande integrada no cálculo de edifícios habitacionais e uma capacidade de análise de resultados, de leitura do comportamento da estrutura também muito boa. Acresce a tudo isso a questão da pormenorização de armaduras, portanto, todo o dimensionamento destes elementos estruturais com a respectiva pormenorização de armaduras, as medições da estrutura e também a elaboração das memórias descritivas integradas e vinculadas ao modelo estrutural. Portanto, esta situação para o primeiro edifício que eu vos queria mostrar. O segundo edifício é ligeiramente diferente deste, engloba-se também numa categoria de betão armado. Ao nível das fundações é que nós vamos ter aqui bastantes diferenças. Portanto, temos aqui um edifício de betão armado, que tem paredes de contenção periférica a toda a volta, okay? Tem uma profundidade para encastrar a parede de contenção periférica para baixo e depois tem então os pisos, as caves todas com as paredes de contenção periférica. A geometria do edifício é extremamente regular, não é por esse motivo que nós o trazemos aqui, é mais exatamente pela particularidade das fundações. Se nós formos aqui a uma determinada cota de fundações, nós conseguimos ver que se utilizou na modelação destas paredes de contenção periférica três tipos de parede diferente. Temos a parede de estacas, aqui representada, tanto esta como aquela oposta estão aqui representadas as paredes de estacas. Né? Temos aqui as paredes de estaca prancha metálica, okay? Aqui representadas exatamente essas pranchas metálicas que estão aqui, que são cravadas, e deste lado as paredes moldadas de betão, portanto, o tal processo construtivo que falámos há pouco. Vou tentar aqui regressar ao PowerPoint que tínhamos aberto, vamos ver se consigo. Vamos aqui baixar o Tricalc, sim. Portanto, tínhamos a possibilidade de fazer também este tipo de estudo de paredes de contenção periférica, neste caso através de paredes moldadas. Portanto, era outra das questões que se poderia modelar diretamente com o Trical. Já agora aproveitar para vos mostrar que ao nível da análise das paredes de contenção periférica, que se realiza com o programa, nós fizermos aqui uma edição da respectiva parede, se viermos aqui a modificar a parede de contenção e clicarmos em algum destes elementos, nós vamos ter acesso a todo o faseamento construtivo da parede de construção, da parede de contenção. Desde a definição dos materiais, dos diantes das estacas a utilizar, neste caso eu cliquei na parede de estacas, a separação entre as estacas, as cotas superiores, a cota da rasante, a cota de escavação, portanto as características geométricas da nossa parede. Depois a definição dos estratos de terreno e do nível freático aqui indicados, inclusive a inclinação do terreno na cota superior, se assim o quisermos. E depois todo o processo construtivo. Vejam que escavação, colocação de ancoragem, escavação de mais um nível, colocação de segunda ancoragem, escavação de um terceiro nível, colocação de uma terceira ancoragem, escavação do quarto nível, colocação de uma quarta ancoragem, colocação da laje de fundo, colocação da laje do penúltimo piso, antepenúltimo piso e retirada das respectivas ancoragens provisórias, mais uma laje,
e finalmente ali a laje e depois a fase de serviço com as ações da estrutura a serem transmitidas às paredes de contenção, portanto já a fase de serviço. De referir que para todos estes passos que nós tivemos a ver, o Tricalc faz uma análise, e vamos aqui ver isso a nível de gráficos também, uma análise do comportamento da parede de contenção que mostra o que é que acontece em termos de deslocamentos, de esforços, de pressões do terreno, de pressão hidrostática e de círculo de deslizamento para cada uma das fases construtivas. Portanto, se nós temos aqui a fase de escavação do primeiro nível, temos ali o valor do deslocamento que era de 0,31 naquela zona, naquele topo, e o comportamento a nível de deslocamentos era este. Depois coloca-se a ancoragem e os deslocamentos recuam para 0,27. Faz a escavação de um nível adicional e, portanto, temos ali o deslocamento e a sua variação. Vamos aqui acima buscar. Coloca-se a segunda ancoragem. Vamos aqui mudar um bocadinho para cima para a imagem se ver. Cá está a segunda ancoragem. Vou ter que diminuir o zoom e agora mostrar então o zoom. E o que é que acontecia em termos de deslocamentos e por aí fora. Portanto, estamos a ver aqui já numa fase já de construção das lajes, o comportamento dos deslocamentos depois de retirada também a ancoragem e o valor do deslocamento que seria expectável ali em baixo. De referir que esta informação podia ser a nível de deslocamentos, como já vimos, mas também podia ser a nível de gráfico de momentos, e cá temos então o próprio gráfico de momentos aqui representado, está aqui a escala de representação, também se podia obter isto em formato de listagem. Também podíamos obter esta informação em termos de pressões do terreno, e portanto aqui está a representação das pressões do terreno. Vamos ter que puxar aqui um bocadinho para baixo para se ver aqui as pressões do terreno, cá está. Okay. Nas várias fases construtivas, e de pressão hidrostática e também a evolução do círculo de deslizamento, tanto em cada uma das fases, vamos voltar aqui atrás, em cada uma das fases construtivas da nossa laje, da nossa parede de contenção. Portanto, temos aqui uma série de opções que nos permitem calcular da forma mais exata a nossa parede de contenção e também obter toda a informação de análise do comportamento da nossa parede de contenção. Vimos para as estacas prancha, mas se fosse para as paredes de estacas, mas se fosse para as estacas pranchas, o comportamento é exatamente igual. Podia vir aqui a resultados gráficos para descontenção, clicava ali nas de estaca prancha e, portanto, o comportamento é exatamente igual a nível de representação. Estamos nos círculos de deslizamento, mas se fosse nos deslocamentos, cá tínhamos também aqui a informação. De referir que o facto de termos três tipologias diferentes para as paredes de contenção permite-nos também, com a mesma geometria, rapidamente fazer um estudo económico de qual tipo de parede de contenção periférica mais adequada, mais económica para as nossas estruturas. Okay? Portanto, esta era uma das particularidades, uma das tipologias também muito habituais em edifícios habitacionais. Cada vez mais o parqueamento dos automóveis se faz dentro do próprio edifício e, portanto, surge muitas vezes a necessidade de fazer este tipo de elemento estrutural de paredes de contenção, como aqui estão representadas. Okay. Ora bem, avançando para uma outra tipologia estrutural a nível de edifícios, vamos aqui buscar um exemplo de light steel frame. Só procurar aqui um bocadinho mais a ver onde é que está colocado esse edifício. Penso que aqui estará esse edifício. Light steel frame, aqui está. Estes são uns exercícios académicos que foram feitos. É a replicação depois de vários blocos dentro da mesma estrutura.
mas vamos analisar só um deles, centrarmos só num deles e vermos que é possível dentro do próprio programa Tricalc fazer também a modelação dos elementos do Light Steel Frame utilizando os elementos de cofragem, os perfis informados, temos aqui a representação dos Cs. Eu vou diminuir aqui as escalas dos textos para não atrapalharem tanto a nossa visualização. Okay? E vou pedir inclusive para se visualizar o corte do perfil para termos essa vista aqui representada. Cá está aqui o corte dos perfis, portanto o perfil C ali colocado. E o Tricalc permite, portanto, este tipo de estruturas. Trabalha também muito bem com a questão de painéis, tem funções de edição que permitem copiar e colar painéis com relativa facilidade. Além disso, tem funções de seleção de planos que funcionam também muito bem. Imaginem, por exemplo, que eu tinha este painel e necessitava de o colocar em algum sítio, portanto, seria fazer um copiar, okay, do painel todo com um ponto de inserção qualquer. Vou escolher esta base aqui. E portanto, se eu quisesse agora colocar aqui esse painel nos nossos modelos estruturais, vou aqui procurar uma perspectiva diferente, poderia fazer Ctrl V e veja que eu tenho aqui disponível esse painel para o colocar. Imaginemos que eu queria colocar ao lado deste, era só clicar e fazer ali a colocação. Também tenho a possibilidade de colar e girar logo, portanto eu poderia chegar aqui e dizer que queria, sim senhora, colar ali o painel, mas além disso queria girá-lo de 90 graus ou de 180 graus, portanto fazer aqui o ângulo de rotação que eu entendesse para ou de 45 graus, por exemplo, fazemos uma coisa um pouco mais estranha. E se tivéssemos a visualizar a estrutura na sua globalidade, ali está o tal painel a 45 graus que eu acabei de colocar. Portanto, no Light Steel Frame, vocês sabem, trabalha-se muito com estas tipologias a nível de painéis que se montam e, portanto, nós podemos aqui ter uma biblioteca de painéis que depois vamos montando aqui com a ajuda das funções de copiar e colar. A nível dos perfis usados também nestes edifícios de Light Steel Frame, nós temos também uma biblioteca de perfis, perfis informados que nos permitem ter, a nível do aço, os perfis informados, nos permitem ter desde 2 Cs, 2 Us, 1 C e depois aqui já alguns perfis em L, os perfis ômega, os perfis em U, em Z e depois particularidades, coisas mais específicas como 2 Cs, 3 Cs, 4 Cs, normalmente para os cantos dos edifícios, para zonas mais reforçadas, a colocação destas tipologias a nível estrutural dentro do programa. Também aqui a análise de segunda ordem, que o programa Tricalc permite fazer, portanto nós nas opções de cálculo de esforços, vamos aqui abrir a caixa de diálogo das opções de cálculo de esforços, temos a possibilidade de fazer uma análise de segunda ordem, uma análise P-delta, é mais do que uma análise P-delta, porque na realidade nós vamos carregar a estrutura já deformada e, portanto, nós poderíamos vir aqui e dizer o seguinte: eu quero fazer uma análise de segunda ordem para estruturas metálicas, para estados limites últimos, em que para cada combinação de ações vai haver uma deformada na análise de primeira ordem. Imaginemos que nós tínhamos, sei lá, 30 combinações de ações e então, ou 10, vamos aqui meter, por exemplo, queríamos estudar as 10 mais desfavoráveis, tínhamos 10 combinações de ações, portanto tínhamos 10 deformadas, voltávamos a carregar a estrutura nessas 10 posições deformadas e víamos se o deslocamento em cada um dos nós era ou não era superior ao critério de paragem que eu aqui colocar. Se houvesse um deslocamento que fosse superior ao valor que aqui está, faria nova iteração com a estrutura já numa nova deformada, voltar a ser carregada até que o deslocamento dos nós todos se estabilizasse. Então é uma análise muito mais exata, muito mais segura para este tipo de estruturas e que além disso tem uma grande vantagem em termos de poupança de materiais, porque ao fazermos uma análise deste tipo, a regulamentação permite-nos que a verificação da encurvadura, que é um dos grandes problemas nas estruturas metálicas, seja feita por nós fixos e não por nós novas. E, portanto, temos aí uma exigência a nível de comprimento e curvadura muito mais baixa ao fazermos a análise por nós fixos. E, portanto, essa possibilidade existe, é importante nestas estruturas metálicas, aliás, em qualquer estrutura metálica, mesmo que fizéssemos um edifício porticado de aço, essa situação seria importante, e é também importante nos edifícios de alvenaria estrutural, que vamos ver mais à frente, que são também possíveis de modelar dentro do programa Tricalc.
Passando então para uma tipologia diferente, eu vou criar agora, para não ser só mostrar estruturas que já estão feitas, vou criar aqui uma estrutura a nível de exemplo. Vamos colocar aqui exemplo Tricalc número 1 e vamos lançar uma estrutura porticada em que vou fazer essa estrutura em aço e vou fazer também a introdução das paredes que nós vimos há pouco, as paredes de contenção periférica, em estaca prancha. Portanto, para vos dar uma ideia de como é que se trabalha e se funciona com o programa nesse sistema. Para começar, eu vou lançar uma rede geométrica, uma geometria qualquer para a minha estrutura através da função de rede. Por exemplo, vamos pensar que teríamos vãos de 5 metros no nosso edifício numa e noutra direção. Vamos colocar ali 4 vãos de 5 metros e aqui 3 vãos de 3 metros. Vamos colocar também ao nível da fundação, vamos aqui colocar 3 metros, uma cave, 2 caves, 3 caves, 4 caves e depois um primeiro piso de 3,5 metros de altura, por exemplo. Vou então pedir ao programa para me gerar esta malha. Teria então aqui uma malha tridimensional. Vou retirar aqui do fundo as vigas, não preciso delas, portanto vou aqui a geometria barra eliminar estas barras que aqui estão e vou começar então a desenhar a minha estrutura. E vou partir do princípio que quero que seja uma estrutura metálica. Então, para o efeito, eu vou aqui a secções, dar numa primeira secção, só a título de exemplo ainda, de um perfil laminado simples. Vamos aqui escolher da Arcelor e vou escolher aqui a nível de perfis metálicos para os pilares, por exemplo, um H280, um H300B, por exemplo. E introduzir, eu vou até atribuir a todos os elementos, depois irei corrigir mais tarde estes perfis para ficarem as vigas com o perfil que eu pretendo. Portanto, é só para mostrar aqui um pré-dimensionamento. Vamos aqui colocar as vistas por defeito em 60 por 40 para se ver um bocadinho melhor, ou até colocar a vista por defeito em 60 por 25, que é sempre uma visualização mais simpática. E vamos fazer a introdução das paredes de contenção. Ora bem, vou então aqui a geometria, procurar o elemento que quero introduzir, neste caso parede de contenção periférica, introduzir parede de contenção, e agora dou, portanto, o comprimento, a altura e a largura da parede de contenção. Aparece-me um assistente de definição das paredes de contenção que me permite definir o tipo de parede que eu quero, se é uma parede de moldada, se é uma parede de estacas ou de pranchas metálicas. Okay? Vamos calcular de paredes metálicas, podíamos aqui escolher os materiais e recalcular os materiais de acordo com o que tivéssemos definido na parte de materiais do programa Trical. E temos aqui a indicação da cota superior, portanto a cota passou da 0 para a 15.500. Temos aqui as cotas de escavação e temos aqui a zona de encastramento que o programa sugere, 7,75 metros, que nós podíamos agora jogar com este valor, modificar este valor. Também vou pedir para colocar ações no coroamento da estrutura vinculadas à estrutura, ou seja, em fase de serviço, o comportamento da estrutura ser transmitido a estas paredes. A base de dados de estacas pranchas, portanto, poderia vir aqui buscar, está cá da Arbed, mas poderíamos vir buscar outras que entendêssemos. E, portanto, posso vir aqui e escolher a base a estaca prancha que eu pretendesse introduzir. Vamos aqui colocar da AZ de 38, aliás a de 50, uma medida mais simpática, e deixar ficar então aqui esse elemento. Depois haveria os estratos de terreno, aqui estamos só com um extrato de terreno, mas poderia editar, ir à base de dados e procurar aquilo que eu quisesse como extrato de terreno, por exemplo, uma argila branda, uma areia, vamos aqui para uma situação mais de uma areia, vamos aqui buscar uma areia semidensa, introduzir aqui e, portanto, as características ficam aqui definidas e aqui está o extrato de terreno, que neste caso é todo igual, mas se eu quisesse poderia adicionar aqui outro extrato de terreno, indicando até que cota, por exemplo, até à cota 1000, ok? O extrato de terreno então a ser considerado seria uma areia dura, por exemplo. Outra areia semidura, vamos escolher aqui uma areia
dura e, portanto, aceitar, e cá estão os dois estratos de terreno aqui representados. Também a consideração do nível freático, que poderia ser distinto inclusive intradose e no extradose. Neste caso nós vamos considerar o nível freático sempre à mesma cota e vamos colocar aqui que o nível freático ia até a cota 600, okay? E portanto ficamos ali com o nível freático representado. Também o ângulo de inclinação do terreno, aqui em cima podíamos colocar aquilo que quiséssemos. E depois a geração automática das fases de construção, portanto poderia vir aqui e colocar as várias etapas de escavação que eu quisesse com travamento por prumos metálicos ou travamento por ancoragens, como vimos há pouco. Portanto, podemos escolher essas situações e pedir então ao programa para fazer utilização dos elementos que quiséssemos a nível de perfis metálicos para travamento desta situação. Eu não vou fazer com prumo de travamento, vou fazer então com ancoragem para não ter que estar aqui a perder tempo a definir aquelas características. E, portanto, poderia ir definindo aqui as etapas de escavação, cota de escavação, até quando. Podíamos ir aqui pedindo para gerar as várias cotas que pretendêssemos dentro das fases de escavação. Cá está, aqui geradas automaticamente. Não me preocupei muito com as definições das cotas, portanto ele está a fazer a escavação, mas poderíamos corrigir sempre qualquer uma destas situações. Portanto, escavação no tardoso até à cota 0, neste caso não seria até à cota 0, imaginemos que seria até à cota 300, okay? E poderíamos ir aqui alterando qualquer uma destas opções que aqui estão. Depois era continuar até à fase final e pedir então um nome qualquer para a nossa parede de contenção, concluir e ficaria aqui introduzida esse elemento. Evidentemente que todos estes pilares que estão aqui representados deixavam de ser necessários ao nível deste plano e, portanto, podíamos vir aqui a geometria barra, eliminar e eliminar todos os elementos que concorriam aqui, que estavam coincidentes, aliás, com este plano que aqui está definido. Okay? Ora bem, seria fazer o mesmo para as outras zonas do nosso edifício. E eu vou aproveitar agora para fazer o lançamento do resto do edifício a nível de estrutura metálica. E, portanto, eu poderia vir aqui a uma qualquer cota, vamos aqui à cota 1550. Vou aqui colocar uma barra. Okay. Já vamos tratar da secção, não é preciso estar definida. Mas já agora fazemos aqui, vamos definir aqui secções e agora vou utilizar uma secção ligeiramente diferente daquilo que é habitual. Vou trabalhar com os chamados perfis laminados de alma aligeirada, por exemplo, com IPEs com uma abertura hexagonal. Okay? Também podia trabalhar com HEs com aberturas hexagonais ou aberturas circulares, portanto, poderia jogar com essa informação. Okay? Cá está a abertura circular. Escolho um qualquer perfil. Okay? E agora vou colocar aqui a percentagem de maciçamento no fim e no início do perfil. Vamos supor que eu nos 25% junto ao fim e nos 25% junto ao início do perfil, eu quero que seja uma zona maciça. E portanto vou atribuir isso às vigas que aqui estão. Okay? E portanto passávamos a ter aqui uns perfis aligerados representados. Okay? Poderia dar inclusive a jeito de passar tubagens, etc, etc. Se quiséssemos os do contorno exterior, poderiam não ser aligerados e poderiam ser fechados. Portanto, não é obrigatório que sejam todos iguais. Então teria agora em condições de pegar neste piso tipo, poderíamos inclusive colocar já a laje, e eu aproveito para fazer isso. Vamos aqui introduzir uma laje de cofragem perfilada. Okay? Vamos aqui procurar nos fabricantes. E vou escolher uma laje de cofragem perfilada da Aceralia, por exemplo. Uma ficha qualquer, também não vou preocupar assim muito com a escolha desse elemento. E introduzir, falta ali o nome, vamos chamar de laje A, e introduzir aqui essa laje de cofragem perfilada. Portanto, o seu contorno e depois uma direção para vermos a forma como distribuímos a chapa ao longo do nosso piso. Okay?
E portanto, como eu estava a dizer, estava agora em condições de, se quiser, fazer translações de 3 em 3 metros de mais 12 pisos iguais a este, por exemplo, ok? E pedir então para fazer essa translação copiando e movendo as lajes, portanto copiando neste caso as lajes por aqui acima nos 12 pisos. Cá está os pilares, neste caso como a última secção que eu utilizei foi a secção oca, aqueles pilares que já não existiam, ele, que são secções novas, ele criou-os assim, mas não tem problema, nós já vamos resolver isso. E aqui tínhamos o nosso modelo de edifício de estrutura metálica representado. Eu vou tirar o modelo arame agora, só para nós vermos melhor o edifício. Okay? Aqui estava a representação do nosso edifício. Okay? Relativamente a estes pilares, portanto, aquilo que eu vos disse é muito fácil de resolver, basta virmos aqui ao filtro de visualização 3D, dizer eu não quero ver as vigas, okay? Só quero ver os pilares e, portanto, se estou só a ver os pilares, posso chegar aqui às secções, definir secção, capturar a secção que eu tinha atribuído a um destes pilares e agora atribuí-la a todos os pilares da estrutura. Okay? Portanto, incluindo aqueles que estavam há pouco fora. Reparem que já temos aqui os perfis H e B, poderia aqui meter o nome visível também e já agora meter aqui também o modelo arame. E cá estavam então, aumentar um bocadinho os textos para se ver melhor e meter então o nome da secção, cá estão os HEBs 300. Okay. Tanto como vê, a modelação deste tipo de edifícios é também bastante simples de fazer dentro do programa Trical. Podemos também ter este tipo de estruturas aqui representados. Vou ativar aqui no filtro de visualização as vigas, senão o edifício fica com um aspecto estranho. Okay, cá está aqui a ligação das vigas. E poderia também, recorrendo ao T-Connect, fazer o estudo das ligações entre perfis metálicos. Okay. Vamos então agora abordar uma última tipologia para os 60 minutos que nós tínhamos. Vamos aqui ver então uma última tipologia de estruturas. Vamos aqui à pasta do Tricalc, procurar então o edifício correspondente às alvenarias estruturais. Ora bem. Um pouco mais para baixo, são muitas as estruturas que este computador aqui tem. E vamos então aqui visualizar um edifício em alvenaria estrutural também modelado com o programa Trical. Ora bem, em primeiro lugar o que salta à vista é a discretização dos elementos finitos que modelam as nossas paredes de alvenaria estrutural. Okay? Cá está o elemento quadrangular que o Trical utiliza para os elementos finitos. O tipo de fundação, uma laje de fundação, as aberturas e o reforço da zona das aberturas aqui também colocado. E portanto, se nós pedíssemos para ver esta estrutura em modelo renderizado e sem a discretização, sem o arame por baixo, iríamos ver que temos aqui um edifício de alvenaria estrutural que assenta então na laje de fundação, tem aqui a representação de uma porta, de algumas lajes e vamos aqui à cota 0 mostrar também as divisões que existem no interior aqui. Dois tipos de paredes, parede mais estreita, parede interior mais estreita, parede exterior mais grossa, portanto com blocos de diferentes espessuras, 19, se não me engano, e 24, estou a falar de cor, mas penso que andará à volta disso. E portanto aqui a representação também das aberturas que foram introduzidas com o programa. Se pedíssemos para visualizar a estrutura em modelo arame, portanto cá tínhamos toda a discretização de elementos finitos aqui visível e mais uma vez, se eu pousar em algum destes elementos, tenho aqui os esforços ou os deslocamentos no caso de ser um nó. Okay? Cá estão os deslocamentos da laje de fundação, 0,34 deslocamento vertical. Se quisesse também podia obter esta informação desta forma, vir aqui aos gráficos isovalores, já vos expliquei há pouco, e pedir para ver, por exemplo, os gráficos de deslocamentos em Y e portanto ele vai mostrar essa informação para a laje de fundação e para as paredes. Nas paredes não se nota tanto,
mas na laje de fundação vê-se bem essa informação ali representada. Okay? Se quiséssemos rebater o plano para termos uma visualização, portanto, esta era a zona da laje de fundação que tinha o deslocamento maior, 0,4 centímetros. Okay? Se quiséssemos também obter esforços ao nível dos elementos finitos, também pedimos em gráficos isovalores, pedir tensões nos elementos finitos e pedir para normal em Y, normal em X, para os valores máximos, enfim, pedir também essa informação. Okay? Aqui visualizar-se-á melhor se não tivermos o render, a cor cinza do render, e portanto eu vou desativar o render e pedir para ver assim. Vejam bem a zona das aberturas. Já agora vou também desativar a discretização das paredes resistentes, a visualização da modulação das paredes resistentes, e isso facilita-me perceber então o comportamento do meu edifício. Vejam o que é que acontece na zona das aberturas, portanto a concentração de tensões que ali aparece, quer na face superior, quer na face inferior dessas mesmas aberturas. Portanto, vocês têm aqui a possibilidade de ver quais esses valores e as zonas onde isso sucede. Reparem que lateralmente também há aqui um esforço, okay, que deveria ser tido em consideração. Okay. Mais uma vez, a referência que nós podemos fazer uma análise de segunda ordem para o estudo destes edifícios, que quando começam a ter alturas elevadas, como é o caso este tem 5 pisos, não é? Comparativamente àquilo que se vê hoje em dia em muitos países, não é assim um valor muito elevado. Mais uma vez vou aqui tentar recuperar o PowerPoint para vos mostrar. Vou avançar aqui um slide. Reparem, estamos aqui a falar de edifícios com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pisos. Okay? Portanto, já são projetos muito elaborados, com muito cuidado na sua execução e no seu planeamento, no seu projeto. Okay? E, evidentemente, são edifícios para zonas que não têm sismo. Okay? Portanto, é outro tipo de edifício habitacional que na América Latina, como eu disse, vê-se muito, que é inclusive um dos edifícios que mais falta faz, porque digamos que é a parte habitacional que mais carências tem a nível de habitação é a classe, digamos, baixa e, portanto, que precisa de habitação a preços reduzidos, habitação mais económica, e a alvenaria estrutural nesse aspecto torna-se uma solução interessante. Okay? Voltemos então ao Tricalc. Temos aqui a visualização dos gráficos todos de tensões nos 5 pisos. Mandei autoacelerar a imagem, ele vai recalcular outra vez a informação toda, mas portanto aqui está a tipologia de alvenaria resistente. Há aqui a pensar um bocadinho, vamos esperar que ele regresse. Já regressou e vou passar para o gráfico de geometria e colocar a renderização do meu edifício aqui visível. Okay? Ora, para os 60 minutos que tínhamos, eu penso que abordámos aqui bastantes temas e bastantes tipologias construtivas relacionadas com aquilo que é o projeto de edifícios habitacionais. Destaquei na questão da versatilidade de modelação que o programa tem. Vamos voltar aqui atrás neste pórtico. Este edifício, esta imagem que foi retirada da internet não foi colocada aqui com uma intenção, portanto, o Tricalc permite fazer edifícios com estas irregularidades todas, okay? Matriz de rigidez tridimensional que é calculada de forma integrada permite-nos isso. Falámos também do grande número de tipologias que o Tricalc permite modular dentro destes edifícios. Falámos das paredes de estaca-prancha, paredes moldadas, paredes de estacas, falámos dos maciços de encabeçamento e estacas, dos muros de contenção, dos aceleramentos gerais, portanto, as radiezes, as lajes de fundação,
Portanto, falámos das lajes fungiformes aligeradas, das lajes de vigotas pré-esforçadas que estão modeladas especificamente no trical, portanto não é uma análise genérica, é uma análise específica com as peças do fabricante e com as características dos fabricantes. E portanto essa versatilidade e esse número de tipologias que é possível colocar neste tipo de projetos. Depois mostrei-vos também a questão do light steel frame, mostrei-vos também as estruturas porticadas da ASC, como é que é também fácil modelá-las no tricalco, inclusive com lajes de cofragem perfilada e com perfis de alma aligerada e utilizando, por exemplo, nesse caso a fundação em estacas prancha para vos mostrar também como é que se fazia a sua introdução. E finalmente a questão das alvenarias resistentes com modelação por elementos finitos, com as aberturas, com a laje de fundação, enfim, com toda essa informação. A nível de pormenorização, eu podia-vos ter mostrado muitas coisas, podia-vos ter mostrado os desenhos também daqui das paredes que aqui estão representadas, com as vergas, um IPE 80, vou aqui pedir as opções para fazer ao nível das paredes de alvenaria para desenhar a pormenorização e, portanto, aparecer aqui também a representação dos blocos de betão, okay, das zonas de reforço, toda essa informação. Esta informação também era possível de obter ao nível de planos horizontais e, portanto, se nós quiséssemos ver, sei lá, cota 940, não sei se é uma das cotas que tem aqui, mas o que eu queria era ver exatamente a pormenorização. Vamos aqui então às paredes resistentes, pedir para desenhar as fiadas ímpares ou pares nas plantas que eu quiser. Portanto, está aqui na planta 280, na 560, eu vou pedir para ver então a planta 560. Resultados, desenhos, ver o plano, na 560 já estava calculada essa informação e, portanto, pedir para aparecer aqui então os blocos que estão representados. Também aqui poderia desativar o preenchimento das secções para ficar com esta representação dos blocos de betão. Okay. Podia tirar daqui esta laje que não verifica que está aqui a vermelho, podia tirar. E depois os reforços identificados aqui com as suas labels, aqui também no próprio desenho. Também vos podia mostrar pormenorizações das lajes de cofragem perfilada no edifício que tivemos a ver há pouco. Também vos podia mostrar informações ao nível das ligações de perfis metálicos. Portanto, podia ter aqui muita informação ao nível das lajes fungiformes aligeradas, das lajes fungiformes maciças. Portanto, poderia vir aqui mostrar-vos vários exemplos cá está, para paredes moldadas, aqui a representação das armaduras, okay? E a colocação de rigidificadores, a viga de coroamento também, okay? Neste caso não comprovava, tem que ser recalculado. Portanto, tínhamos aqui essa informação das paredes moldadas aqui também, okay? E podíamos ver os vários desenhos. Este é o de estacas, a parede de estacas, aqui com a representação da própria estaca não verificável, portanto tinha que ser reforçada a estaca, mas portanto temos aqui também, inclusive com a pormenorização das emendas, dos varões, etc. Tudo isso, a viga de coroamento, aqui já passava, portanto essa informação aqui também disponível. Portanto, podíamos estar aqui a mostrar muito mais informações, mas não temos tempo para isso. De qualquer modo, vejam o nosso canal da Artec no YouTube, que tem lá muita informação específica sobre todas estas tipologias e poderão lá encontrar coisas muito, muito interessantes. Ora bem, vamos então deixar aqui uma imagem do nosso edifício de betão armado. Com vários planos aqui visível se quisermos, a laje 600, a laje 900, a laje 1200 e a menos 300, com planos verticais se quisermos, pórtico 1, pórtico A, aqui representados, e passar para aquilo que é a nossa segunda parte do workshop, que é a parte de perguntas e respostas relativas às tipologias e às modelações que vimos aqui, bem como às ferramentas de análise do comportamento destas estruturas.
Ora, vou então ver no painel de perguntas e respostas se temos cá questões colocadas e começar a responder a essas perguntas. Ora bem, então vamos aqui começar pela primeira pergunta. Não me lembro onde escolher o ambiente, se marítimo ou continental. Ok. Portanto, a nível de paredes resistentes, eu vou aqui às opções de cálculo. Não é possível mostrar tudo numa apresentação deste tipo. Mas aqui nas opções de cálculo, nós quando vamos aqui às paredes resistentes, paredes de contenção, etc., existe aqui então a possibilidade de definir exatamente essa situação. Okay? Também existem aqui outras particularidades, como a percentagem máxima da superfície da parede a validar, enfim, essas opções que poderão ser aqui e que podem ser gerais para todas as paredes ou particulares parede a parede. Okay? Portanto, existem aqui essas possibilidades. Também escolher os varões das armaduras, que eu também não mostrei, lá está que não há tempo para isso, mas a viga de coramento, as armaduras que se querem utilizar, portanto, todas essas opções aparecem aqui definidas. Okay? Depois temos então mais perguntas. Existem algumas configurações de lajes para o Brasil, como H8, HD. Sinceramente, eu não sei responder. Gostaria de poder responder, mas não conheço bem a realidade a nível do Brasil neste tipo de situações. O que eu posso dizer é que as bases de dados são abertas, portanto, o utilizador, se tiver informação sobre esse tipo de laje, pode introduzir, desde que seja evidentemente uma laje de vigotas, ou uma laje de cofragem perfilada, ou uma laje fugiforme aligerada, uma laje de blocos. Portanto, se for uma laje que se encontra dentro dessas tipologias, o utilizador pode definir os fabricantes, as características de cada um dos fabricantes e introduzir, criar uma nova ficha dentro do próprio programa. Inclusive, nós já temos a possibilidade de trabalhar com lajes maciças a trabalhar em duas direções com blocos aligerados. Portanto, não é a tradicional fugiforme aligerada, mas sim com os blocos maciços, que podem ser inclusive de plástico, a trabalhar numa e noutra direção a laje maciça. Não entendi a utilização das cópias de painéis. Ora bem, o que acontece, vou aqui, acho que ainda está para aqui o tal bocadinho de light steel frame que eu andei para aqui a fazer. Não sei se é este, vamos ver. Não, não é. Penso que é este. Ora, o que é que acontece? Eu aqui exagerei, fiz o cópia logo dos dois pisos, do painel de dois pisos, mas muitas vezes em obra, em light steel frame, estes painéis são transportados em mão e colocados no sítio. Portanto, o projeto é feito logo para que os painéis sejam portáveis pelos trabalhadores e que sejam colocados na sua zona. E, portanto, há painéis que se repetem muitas vezes. E, portanto, quando nós vamos aqui fazer a modelação no programa, em vez de termos que andar aqui a fazer uma barra a X centímetros, outra barra a X centímetros, outra barra a X centímetros para fazer os porumos todos, não, nós podemos pegar num painel qualquer destes e repeti-lo. Okay? Imaginemos que nós tínhamos que o edifício continuava para este lado com mais um painel colocado deste lado. Então eu poderia chegar aqui, pedir para visualizar o painel. Agora não vou fazer os dois painéis, porque normalmente eles quando são portáveis não são com estas dimensões. Chegava aqui e fazia o copiar e colar. Fazia copiar estes elementos todos que aqui estão, e eles ficaram assinalados a Bordeaux. Agora carrego na tecla Escape e escolho um ponto de inserção, vou escolher este ponto que aqui está, por exemplo, para que quando faça agora o Ctrl V, ou seja, o colar, este seja o ponto de inserção do painel. E portanto eu agora posso colocar aqui e introduzir aqui o painel ao lado deste. Okay? Reparem que se eu desativar, desculpa que falhei ali a clicar, vamos aqui chamar outra vez o plano. O rato às vezes não me ajuda muito. Vamos aqui então. Geometria, aliás, edição, copiar estes elementos todos que aqui estão com este ponto de inserção. E agora fazer então Ctrl V e colocá-lo
aqui num destes pontos. Okay? Portanto, cá está o painel aqui colocado ao lado. Okay? E ali em cima podia colocar outro painel igual e ir construindo assim o meu edifício, modelando o meu edifício, em vez de andar a fazer paralelas a X distâncias, depois cortá-la. Portanto, era muito mais produtivo trabalhar desta forma neste tipo de estruturas modulares. Portanto, é fácil pegar nestes módulos e replicá-los, quer ao nível das paredes, quer ao nível das lajes, evidentemente. Okay? Vamos voltar então ao painel das questões. Onde é que está? Não, isto é a janela de listagens. Ora, painel das questões. Vamos aqui ver se aparece aqui em baixo. Aqui está. No Trical temos a opção de alvenaria estrutural em bloco cerâmico. Sim, tem. Portanto, vocês aqui nas bases de dados de alvenarias estruturais, quando vamos aqui às peças, existem as peças de termo-argila. Okay? Temos aqui as peças de termo-argila, que podem ser de blocos de 14. Elas estão aqui, vou colocá-las aqui de canto, de fecho, ok? Portanto, com 3 faces, ali para fechar. Portanto, tem aqui as características das peças de termo-argila. Como eu disse, é totalmente aberto. Eu posso criar um novo fabricante, uma nova peça base e introduzir aqui as características, ok? Mas têm também a possibilidade de terem em base de dados, vamos aqui então às paredes outra vez, paredes de alvenaria, tijolos e blocos de betão, ok? E portanto, dentro dos blocos de betão temos aqui vários fabricantes que nós podíamos visualizar e trabalhar, neste caso bloco de betão, e dentro dos tijolos também aqui a possibilidade, neste caso, de trabalhar com peças que estejam definidas, neste caso maciço, mas podíamos trabalhar com perfurados, etc. Aliás, esta é perfurada, a representação ali é que aparece sempre a maciça. Também aqui representados, ok? Portanto, cá está as características e, mais uma vez, a base de dados é aberta, posso criar um novo fabricante, uma nova peça e introduzir assim uma nova base de dados de alvenarias, quer de blocos de betão, quer de tijolos, quer de termo-argila, como vimos ali. Ora bem, vamos cá ver ainda mais questões que estejam aqui colocadas. Ora bem, para o lançamento de alvenaria estrutural é aconselhável lançar por pisos ou uma altura inteira. É assim, nós normalmente, para facilidade a nível de geometria, eu vou fazer aqui um exemplo que é mais simples. A nível de geometria, por facilidade, lançamos tudo de uma só vez. Agora, estruturalmente, a nível de modulação, é que convém que a parede seja dividida em troços pelas cotas das lajes. Okay? Portanto, se eu fizer uma rede geométrica, como a que nós fizemos há pouco, para simular aqui um edifício de alvenaria, imaginemos que isto era um edifício de alvenaria estrutural que a gente queria fazer, ao lançar uma parede, okay? Vamos aqui introduzir a parede. Eu vou dizer que a parede, lá está, por facilidade de geometria, eu posso dizer que a parede vai daqui e até cá acima. Dou-lhe um nome, parede A, e digo-lhe que ela vai apoiar sobre uma laje de isolação, portanto deixo aqui como livre, e digo então que é uma parede de blocos de betão. Okay? E depois venho aqui e escolho a peça base de bloco de betão, de um fabricante qualquer. Vamos aqui escolher uma de 30, de 29. Okay? Meto aqui as peças, o tipo, a resistência à compressão, quer da peça, quer da alvenaria. Posso introduzir aqui essas funções, dizer que é de fachada e, portanto, defino aqui as características da minha alvenaria, inclusive as rigidezes, os fatores que afetam a rigidez plana horizontal em X e em Y também posso modificá-las aqui. Portanto, tenho aqui a possibilidade de definir as características da minha parede. E agora, o que interessa é esta parte aqui. Nós vamos a este botão de cotas e eu não quero uma parede inteira de cima lá abaixo. O que eu quero, efetivamente, é, tenho aqui 30, mas são 10 alturas. Okay? Eu digo aqui que são 10 alturas iguais. E, portanto, a parede fica dividida ao nível de cada uma das lajes do piso. É assim que deve ser modelada corretamente. Sempre que há uma laje de piso, deve haver uma transição
Vou aqui meter, pois como ainda não fiz pré-dimensionamento, os outros elementos não aparecem. Eu vou desativar e vou fazer aqui um pré-dimensionamento automático muito rápido, só para ficarmos aqui com a visualização ali daqueles elementos de botão. Portanto, essa divisão deve ser feita ali ao nível dos pisos e, portanto, quando eu for a cada um dos pisos, o que me vai aparecer é a parede assim em cada um dos pisos. Se eu tivesse uma parede única, aparecia-me na cota 0 a parede logo de cima a baixo, em vez de ser assim troço por troço. Em termos de análise de extensões é diferente, porque se for uma parede única, o programa vai tentar compatibilizar ao nível dos pisos os gráficos de momentos, as descontinuidades dos gráficos de momentos. Vai tentar fazer ali uma média para compatibilizar isso. Se tiver dividido, ele já sabe que é uma laje que existe ali e já não faz esse tratamento. Assume que aquilo são momentos introduzidos pelas lajes dos pisos. Okay? Portanto, já não faz essa tentativa de compatibilização desses momentos entre um troço e o outro. Okay? Ora, vamos então ver mais perguntas que existam. Eu penso que não há mais dúvidas nenhumas, não tenho aqui mais dúvidas nenhumas colocadas. Portanto, hoje até foram bastante poucas as perguntas colocadas. Vou começar então por fazer um agradecimento final. Como eu disse, estes workshops estão mais virados para a possibilidade de colocarem as questões e de vermos estas questões no fim. Portanto, não são tanto a execução prática de estruturas dentro do programa Trical. Para isso temos, como eu já referi no nosso canal no YouTube, muitos cursos práticos de iniciação ao programa, com exercícios resolvidos passo a passo, com durações de cerca de hora e meia cada lição, cada sessão. Portanto, temos aí muita informação prática sobre o modo de trabalhar com o programa. Nestes workshops, nestes 4 workshops, é mais dar-vos uma ideia do que é possível fazer com o programa, como é que o programa trata as tipologias, as novas tipologias que são possíveis de trabalhar, e hoje dedicámos aos edifícios habitacionais, às tipologias de edifícios habitacionais mais comuns, e ver também como é que se pode analisar e tratar todos esses elementos estruturais, bem como obter depois os resultados finais. Espero que tenha sido útil, que tenha sido esclarecedor. Quem necessitar de informação mais específica pode também entrar em contato connosco e agendarmos uma demonstração particular para esse assistente, só sobre o tema que ele quiser, através deste mesmo sistema que vos coloca facilmente em contato connosco, partilhando o mesmo ecrã e falando sobre a estrutura que estamos, sobre as estruturas que estamos a modelar. Se alguém quiser ver uma demonstração particular, é só entrar em contato connosco e teremos todo o gosto em agendar e em demonstrar as capacidades do nosso software. Da minha parte, então, agradecer a todos os assistentes, agradecer a disponibilidade e a atenção que tiveram para connosco durante esta cerca de hora e meia e até breve, possivelmente até para a semana no próximo workshop. Obrigado a todos e